cumprimentar-vos na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, a quem cumprimento. Queria-te cumprimentar também as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os senhores presidentes de junta, de uniões de freguesia, juntas de freguesia, os grupos parlamentares com assento na Assembleia Municipal de Ceia, bem como todas as convidadas e convidados que aqui estão hoje presentes, os seus jornalistas e, em primeiro, uma palavra de agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Ceia, à fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ceia, que abrilhantou o início do nosso dia com as hasteadas bandeiras, que é sempre agradável vê-los tocar, sempre tive um grande apreço pela fanfarra dos nossos bombeiros e um agradecimento a eles por nos terem complementado nesta cerimónia do 44º aniversário do 25 de Abril. Vamos ter nesta sessão uma parte mais formal, com as intervenções dos grupos parlamentares municipais, mas vamos ter também, pois não prescindimos disso há muito, apontamentos musicais, e esses apontamentos musicais serão da autoria da Lara Carvalho, da Joana Almeida, da Laura Cardoso, a quem agradeço, as pequeninas que decidiram também estar presentes hoje e dar algo que fazem bem e que também nos querem entregar neste dia tão importante. Queria agradecer à Karina Reis, que as acompanha, bem como ao Tosé Novaes, e um agradecimento especial faço sempre a toda esta equipa do município que, com grande dedicação e empenho, nos tem sempre auxiliado e acompanhado ao longo dos diferentes mandatos que cada um de nós tem protagonizado. É um trabalho que se nota de grande empenho e dedicação e esse agradecimento nunca é de deixar de fazer, porque muitas vezes deixamos de nos dar conta quando as coisas estão bem preparadas, quando estão bonitas e quando estão com grande rigor, e esse agradecimento é mais do que devido. O dia de hoje é um dia bastante relevante para o nosso país. Julgo que ao longo do tempo temos sempre a tendência de ir relevar os princípios fundamentais que estiveram inerentes a esse dia, mas eu acho que devemos todos os anos, e se calhar mais dias no ano, perceber o quanto a nossa vida mudou à custa de um povo, o nosso povo, conjunto de protagonistas. Foram vários, pois o 25 de Abril não é de ninguém, é de todos, e deve ser pensado dessa forma, de uma forma natural, universal, transversal na sociedade portuguesa, mas que conquistou, de facto, as bases para que nós hoje possamos ter a vida que temos, e aquilo que devemos fazer, de facto, é festejá-lo, respeitá-lo, mas também desenvolver tudo isso que foi conquistado nessa altura. Queria então agora passar de imediato para o primeiro momento musical desta sessão, com a Lara Carvalho, a Joana Almeida e a Laura Cardoso. Quis
Antes de passarmos às intervenções dos grupos municipais, eu tenho que fazer um novo agradecimento a estas nossas meninas que fizeram um apontamento extraordinário, e queria também agradecer aos pais que aqui estão hoje e que tornaram este momento bastante especial para todos nós. Prosseguindo, então, dou a palavra ao Grupo Municipal do Partido Comunista Português para fazer a sua intervenção nesta sessão comemorativa do 44º aniversário do 25 de Abril. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhores membros da mesa, senhoras e senhores deputados municipais, senhoras e senhores presidentes das juntas e uniões de freguesia, senhores membros da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português que se traduziu num ato de emancipação social e nacional. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas, MFA, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional, culminando uma longa e heroica luta que pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituindo a liberdade aos portugueses, ao mesmo tempo que consagrou direitos e impulsionou profundas transformações económicas e sociais. Contudo, apesar dos avanços registados na reposição e conquista de direitos, Portugal necessita de uma mais lesta resposta a problemas estruturais ligados com o desenvolvimento das capacidades produtivas nacionais e de fortalecimento dos serviços públicos para garantir a resposta às necessidades dos trabalhadores e das populações. Nesse sentido, o poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com as comissões administrativas após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais em dezembro de 76, onde o poder local democrático se afirmou operando profundas transformações sociais com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, substituindo e sobrepondo-se até, em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. As comemorações da Revolução de Abril devem ser um momento para afirmar a necessidade de uma política que dignifique o trabalho e os trabalhadores, ao mesmo tempo que dê resposta aos problemas do povo e do país. Uma política que respeite o poder local democrático e o que ele representa de espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um momento de resistência e luta contra os que, de qualquer forma, querem ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. Devem ser um momento para a convergência e a unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo português, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República. O Partido Comunista Português continua a acreditar que os acordos firmados entre as forças políticas de esquerda que conduziram a formação do atual governo, eleito pelo voto popular no dia 4 de outubro de 2015, e que se traduziu numa clara manifestação de ruptura com a anterior política da coligação PSD-CDS, continua a trazer a esperança de construir um Portugal melhor nos interesses e nos direitos do povo português. O nosso país
continua a ser pressionado, quer interna, quer externamente, por políticas de direita que começam a condicionar os acordos firmados entre os partidos que suportam a atual maioria parlamentar, prejudicando o bom funcionamento das políticas desenvolvidas e pondo em causa o trabalho realizado. Não nos podemos esquecer que a contínua injeção de capital na banca, que começamos a pensar não ter fim, também em nada contribui para a melhoria da economia nacional que, por sua vez, causa fortes constrangimentos ao desenvolvimento do país. O constante adiamento no investimento público é o principal exemplo desta calamidade. Os milhões desviados para a banca deveriam ser os mesmos a aplicar na saúde, na educação, na justiça, na cultura e no poder local, e que iria beneficiar o bem-estar de toda a população. Ao longo destes 44 anos de democracia, a tarefa continua a ser difícil, mas estamos cientes, porque continuamos a acreditar na capacidade do povo português. Conseguiremos ultrapassar todos os obstáculos que iremos ter pela frente. Portugal sabe que no presente e no futuro pode contar sempre com o Partido Comunista Português, tal como sempre contou no passado. Viva o poder local democrático, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem palavra agora para a sua intervenção o Grupo Municipal Juntos pela Nossa Terra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e de União de Freguesias, caros jovens, minhas senhoras e meus senhores. Assinalamos hoje mais um aniversário de uma data que é central para nós como povo. 25 de Abril, 44 anos depois. Neste dia, que sem tibiezas ou hesitações de qualquer espécie, com muito gosto aqui evocamos e celebramos, cumpre lembrar que, como um arrojado político britânico em tempos idos disse, a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que foram experimentadas ao longo da história. E por isso, mesmo com todas as imperfeições e limitações, não haverá, por certo, nesta plateia, quem a partira ou a amaldiçoe, porquanto a democracia, em boa hora lançada como ideal e prática no nosso país, nesse dia e há mais de 4 décadas, continua, afinal, a ser o menos imperfeito sistema de que os povos podem dispor para se organizarem política e civicamente com liberdade, respeito, tolerância e responsabilidade. E celebremos então isso. Fez-se a descolonização e fez-se a democracia. Esta última, afinal, em nome de uma ideia central de desenvolvimento, que muito já deu a Portugal, mas que tarda em cumprir-se com a igualdade e equidade, como todos esperávamos e esperamos, no interior serrano, em que com orgulho nos integramos, porque somos isso mesmo, interior serrano, lugar de beleza e encanto, de coragem e trabalho, de muito trabalho. Não podemos esquecer que, infelizmente, aos tão nobres e célebres 3 Ds iniciais, vêm já por demasiado tempo sobrepondo-se, particularmente nos últimos anos, por necessidades tantas vezes provocadas pelo desvario ou pela incompetência do homem,
3 outros Ds que a todos muito apoquentam: dívida, déficit e desilusão. Mas estas 3 tristes realidades bem podem hoje, pelo menos por hoje, ficar trancadas a 7 chaves, pois não podem desfocar o canto da democracia, que é a âncora fundamental e sempre o ponto de partida e eterna renovação para um beirão e serrano encarar a vida e o mundo. Temos, por isso, esperança em que a dívida, o déficit e a desilusão voltem rapidamente a dar lugar ao verdadeiro desenvolvimento que todos, sem exceção, ambicionamos, por desde logo isso ser justo para as nossas terras e para as nossas gentes. Hoje queremos todos mais saúde, mais educação, mais justiça, mais acessibilidades e mais investimento reprodutivo. Não queremos só por querer. Queremos todos isso porque disso necessitam, como de pão para a boca, os que cá vivem, os que cá trabalham, os que cá investem, os que de cá são. Afinal, os que acreditam que mesmo com todas as dificuldades e até opções erradas e incompreensíveis dos que nos governaram ou nos vão governando, o nosso concelho é o mais belo do nosso país e o único que faz brilhar especialmente os nossos olhos e aquecer com ternura os nossos corações. Recordemos, pois, o ontem, sintamos o hoje e tenhamos, pois, esperança no amanhã. Uma esperança que, se não formos todos nós a alimentar e a manter acesa, corre verdadeiramente o risco de se esboroar. Pois, como já alguém aqui disse com muito siso, num passado recente, ninguém fará por nós o que não formos nós, em primeira instância, a fazer. Porque só a democracia permitiu que todos estejamos hoje aqui. E na qualidade de membros deste nobre órgão, temos a obrigação e a missão de nunca baixar os braços. Como movimento independente que mereceu a confiança de uma parte muito significativa dos nossos concidadãos e que aqui com orgulho representamos, sentimos essa responsabilidade e essa alegria de podermos ser úteis dentro dos nossos limites ao nosso concelho e à própria democracia. Mas reconheçamos, todos precisamos de agir mais e de falar menos. Queremos, como todos vós, o melhor para a nossa terra. Queremos, como todos vós, o melhor para as nossas gentes. Por isso nunca será demais celebrar a democracia, a liberdade e a esperança de que melhores dias virão. Antes de terminar esta breve intervenção, permitam-me uma última palavra para os jovens do nosso concelho. Dirijo-me daqui a todos eles para lhes dizer que não os queremos e não os podemos decepcionar. Mesmo num mar conturbado de dificuldades e de dias menos bons, sabemos que eles são uma das partes mais importantes do todo o que é o nosso concelho. E tudo faremos para que, de uma vez por todas, pelo menos naquilo que em grande medida depende desta Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, para eles não venhamos a ser considerados, nós, uma geração perdida. Se eventualmente não fôssemos todos capazes de defender os seus interesses e contribuir para que 44 anos depois lhes deixemos condições de vida e de trabalho bem melhores do que as que muitos têm hoje. Esse é, estou certo, o compromisso de todos os que hoje aqui estamos reunidos. Viva, portanto, Ceia. Viva Portugal. Viva a ideia de um país mais próspero, mais justo e institucionalmente
mais solidário. Viva, numa palavra, a democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado e ao seu grupo parlamentar. Tem a palavra para a intervenção seguinte o Grupo Municipal do Partido Social Democrata. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais e Presidentes das Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia, Senhoras e Senhores Jornalistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Sou um cidadão, à semelhança da maioria dos membros do Grupo Municipal do PSD, que nasceu no período do pós-25 de Abril de 1974. E por isso não vivi nem senti os duros dias da ditadura, nem a Revolução de Abril, nem o PREC, nem o 25 de Novembro que marcou o início do nosso atual regime. Porém, procuro com as minhas palavras transmitir um pensamento justo e valorizado desses momentos e que hoje comemoramos e dos valores que representa certamente para todos nós. O 25 de Abril trouxe-nos a queda do regime ditatorial do Estado Novo, dando por sua vez início a um processo que viria a terminar com a implementação de um regime democrático que finalmente reconheceu os direitos cívicos e sociais há tanto tempo aguardados e, sobretudo, permitiu recuperar a nossa liberdade. Porém, não basta viver da democracia, é preciso cuidar dela. E cuidar da democracia é uma incumbência de todos nós. É, pois, imperativo que saibamos ultrapassar os constrangimentos que se têm acentuado, tomando como particular preocupação a separação de poderes, isto é, entre o poder legislativo, executivo e judicial, garantindo que se reúnam as condições para um exercício efetivo desses poderes. Mas também a corrupção, o tráfico de influências, destacando-se a captura do poder político, administrativo ou judicial pelo poder económico privado. Por último, mas não menos importante, a incapacidade de algumas democracias de terem um bom desempenho económico e social, originando a instauração de regimes autoritários com a consequente limitação ou extinção de liberdades. O 25 de Abril trouxe-nos importantes reformas. Reformas ao nível da educação, da saúde, da segurança social, as quais nos permitiram ganhar uma noção de igualdade de direitos e oportunidades para todos. Politicamente, os cidadãos com mais de 18 anos, independentemente do sexo e do grau de escolaridade, passaram, como sabemos, a ter o direito ao voto, ocorrendo assim uma transferência para o povo da responsabilidade pela sua tomada de decisão. No entanto, tem-se assistido ao desinteresse e afastamento progressivo dos cidadãos do debate público e até mesmo da participação cívica, talvez por verem nela uma atividade suspeita, potenciadora de um sentimento de oportunismo, clientelismo e mesmo de corrupção, deitando assim por terra o sentimento de respeito e prestígio que outrora sobre si recaiu. Muitos dos direitos conquistados e que se encontram plasmados na nossa Constituição têm vindo a retroceder, devido à conjuntura económica desfavorável que passamos e que, infelizmente, ainda estou certo de que estamos a passar. Mas não é tempo para nos lamentarmos. É tempo para arregaçar as mangas e inverter esta tendência, pegar no exemplo de Abril e relançar o debate público e a intervenção cívica. Internamente, não basta dizer que por cá vamos fazendo do melhor que podemos e que sabemos. É tempo de construir um concelho melhor, mais inclusivo, mais atrativo e competitivo. E isso é, sem dúvida, um desígnio que todos nós aqui presentes certamente desejamos. A este propósito, uma palavra de solidariedade a todos quanto perderam os seus entes queridos e bens próprios. Faz praticamente 6 meses desde os fatídicos incêndios florestais que afetaram o nosso concelho. Não podemos descurar, mas antes empregar esforços para ajudar todos aqueles quanto precisam verdadeiramente da nossa ajuda. Esse desígnio, em seguida, pode ser certamente transposto para o nível nacional e pode ser concretizado se as pessoas estiverem empenhadas e próximas do exercício democrático do poder político. Permitam-me uma referência a Ari dos Santos no poema O Futuro, que diz: isto vai, meus amigos, isto vai. Um passo atrás são sempre 2 em frente, e o povo verdadeiro não se trai, não quer mais gente que outra gente.
Isto vai, meus amigos, isto vai. O que é preciso é ter sempre presente que o presente é um tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. Depois da tempestade há a bonança, que é verde como a cor que tem a esperança, quando a água de abril sobre nós cai. O que é preciso é termos a confiança, se fizermos de maio a nossa lança, isto vai, meus amigos, vai. Por mim, e certamente pelos presentes, estou crente que isto vai mesmo para a frente. É o nosso desafio trabalhar todos os dias em prol de um futuro melhor, onde não nos podemos esquecer do direito à esperança e o direito à liberdade conquistado na Revolução de 25 de Abril de 74. Muitos, como eu, não viveram numa sociedade onde imperou o medo e a censura. E isso faz aumentar em nós a responsabilidade de, perante todos aqueles que a presenciaram, que a sentiram e que contra ela lutaram, construir um país melhor. Por último, não podia deixar de dar uma palavra de apreço a todos aqueles que, de forma anónima e como tal, longe do protagonismo, contribuíram e irão contribuir para tornar possível e continuar este 25 de Abril. Viva a ceia, viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado ao Grupo Municipal do Partido Social Democrata, quem cumprimento o Sr. Deputado, ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer pessoalmente. E agora vamos dar lugar a um novo momento musical, desta feita com a nossa jovem da nossa terra, a Inês Garcia. A Inês tem uma carreira já bastante interessante, de grande dedicação, com um êxito visível aos olhos de todos, nas redes sociais, também a todos aqueles que a foram acompanhando ao longo deste tempo. Mas não poderia deixar de agradecer aos pais da Inês. Os pais da Inês que têm feito um esforço hercúleo no sentido de garantir a prestação excepcional da Inês na escola, mas também o brilhantismo na cultura e na música. Quero-lhes agradecer em nome do município de Ceias, o Sr. Presidente da Câmara assim me permite, e à Inês desejar muito boa sorte e agradecer muito por aqui estás connosco e dizer-te que eu também sou um fã teu.
Obrigada. Muito obrigado, Inês. Tem a palavra agora para a sua intervenção nesta sessão o representante do Grupo Municipal do Partido Socialista. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Senhora e Senhor Secretários da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, caros convidados, Senhoras e Senhores jornalistas, caras e caros cidadãos. Hoje a Liberdade comemora mais um aniversário. Passaram-se já 44 anos daquela inesquecível quinta-feira que seria silenciosa igual a tantas outras se não fosse aquele mágico momento, por muito esperado e desejado, em que aos 20 minutos e 19 segundos se ouve na rádio a senha que daria início à Revolução e poria fim a 48 anos de ditadura. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. A Revolução de 25 de Abril devolveu a liberdade ao povo português, que viveu oprimido e sufocado por um governo fascista e veio pôr fim à guerra colonial, que massacrava as tropas portuguesas desamparadas e sem apoio do governo. O receio era geral. Pais e filhos choravam a quando da chamada para o serviço militar nas colónias, pois, como era sabido, alguns não regressariam à sua terra natal. E foi com este sentimento que os capitães de vários destacamentos se juntaram para acabar com o regime. Para isso também contribuindo homens como Zeca Afonso e tantos outros, que lutaram servindo-se não de armas, mas de palavras, de música e de arte. Para além das desigualdades sociais marcantes e sentidas até então e da sufocante opressão ideológica, esta é a imagem que eu, que tendo na época apenas 7 anos de idade, retenho da Revolução. Revolução que viria a terminar com o medo de morte, com o medo de perda e com o medo de repressão, que habitava a minha e tantas outras casas que, como a minha, tinham filhos em idade de cumprir o serviço militar e pensavam de forma diferente dos detentores do poder. A descolonização, a democracia e o desenvolvimento foram grandes conquistas. O 25 de Abril trouxe transformações radicais muito positivas à sociedade portuguesa e muito contribuiu para a democratização que varreu o mundo a partir do ano de 1974 até os nossos dias. Assim, por estas e por tantas outras variedíssimas razões, os acontecimentos do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, nunca poderá ser por nós esquecida. E também é por isso que hoje estamos aqui. A todo o cidadão português se deve exigir que mantenha bem presente a Revolução de Abril. Mas a nós que ocupamos um lugar nesta Assembleia, fruto de uma eleição livre, conquista maior de Abril, acresce uma maior responsabilidade. Sim, a nós eleitos, acresce maior responsabilidade de manter vivo o espírito do 25 de Abril, recordando-o, vivenciando-o, contribuindo para uma governação que responda às necessidades das pessoas, que gere progresso na nossa terra e que possa inverter o cruel processo de despovoamento do nosso território. Este dia, de muitos outros dias diferentes e marcantes, é importante manter bem presente nas nossas memórias coletivas. É necessário não esquecer as prepotências de uma ditadura de 48 anos, de todas as suas vítimas e de todos os horrores por ela praticados. Pois não esquecer é conhecer e só conhecendo podemos evitar cair em erros semelhantes. Mas o homem tem o direito de ser feliz. E é relembrando o passado, lutando no presente e acreditando no futuro que poderemos caminhar para essa felicidade. E é também ao festejar a Revolução de Abril que a esperança em dias melhores ganha mais força. A esperança de políticas de verdadeira valorização do interior. A esperança de medidas de descentralização dos serviços públicos. A esperança de melhores e novos acessos rodoviários. A esperança de políticas de discriminação positiva com incentivos fiscais para os territórios de baixa densidade. A esperança de mais emprego e mais pessoas no nosso concelho. A esperança de uma reflorestação equilibrada da imensa área ardida que privilegia as árvores autóctones.
a esperança da valorização dos nossos excelentes produtos endógenos, a esperança da potenciação do turismo e do empreendedorismo, a esperança de mais e melhor saúde, a esperança de mais e melhor educação. E é com todas estas esperanças que em ceia também cumprimos Abril. Cumprimos Abril quando promovemos a democracia participativa, incentivando que todos os senenses se sintam parte das escolhas e decisões políticas. Cumprimos Abril quando defendemos e praticamos uma política de transparência e de exigência. Cumprimos Abril quando apostamos em políticas sociais que contribuem para diminuir desigualdades e contribuem para assegurar as necessidades humanas básicas a todos aqueles que mais necessitam. E claro, cumprimos Abril quando o recordamos e o festejamos aqui, mantendo o seu espírito vivo no seio de toda a nossa comunidade e bem presente também nas gerações mais jovens. Podemos agora cumprir o nosso destino. O 25 de Abril permitiu que nós participássemos na vida pública e elegêssemos os nossos representantes. O 25 de Abril deu-nos a liberdade de escolher, de agir e de defender os nossos pontos de vista e os nossos ideais. E é assim, pela defesa de valores humanistas, pela igualdade de direitos e oportunidades, pela solidariedade e para que possamos dizer e escrever sempre aquilo que pensamos, que mais uma vez hoje, e aqui, recordamos e festejamos Abril como uma grande conquista que é de todos e para todos. Viva a solidariedade, viva a liberdade, viva o Conselho de Ceia, viva Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vai usar a palavra agora para encerrar esta sessão comemorativa do 25 de Abril o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ceia. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, estimados colegas da mesa desta Assembleia, Srs. Presidentes de Junta e Uniões de Freguesias, Srs. Deputados, caras convidadas, caros convidados, os Srs. Jornalistas, também aqui presentes. Disse o poeta: era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. E aconteceu inesperado, reiterou o poeta. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou-lhe um cravo. E assim foi. Todos nós o sabemos e todos nós o sentimos. Nós vivemos-la, essa liberdade que nos conquistaram. A sessão de hoje deve ser, de facto, a homenagem devida a um ideal universal. Esse ideal de conservar esta liberdade. Prestar homenagem à liberdade é dar importância a um valor que nunca podemos nem devemos considerar eternamente adquirido. A liberdade tem que ser tratada, ela tem que ser mimada, mas ela também tem que ser fiscalizada. Tivemos ao longo dos anos algumas vantagens que devemos celebrar. Portugal, inserido no espaço civilizacional o Atlântico, a Europa, nos facilitou que ao longo destas mais de 4 décadas conseguíssemos consolidar de forma firme, mais rápida, um conjunto de políticas que fortalecem a dignidade do ser humano. Portugal renasceu rebentando as portas que abriu. O ensino público prosperou, reduzindo de forma exemplar o analfabetismo. Foi implementado um Serviço Nacional de Saúde, generalizando o acesso aos cuidados de saúde, que se tornaram universais, próximos das populações, e reduziram de forma gritante as taxas, nomeadamente mortalidade infantil. Desenvolveram-se direitos de trabalho, foram criados mecanismos de proteção ao emprego, o poder local afirmou-se, levando ao desenvolvimento do país e obstaculizando os entraves que muitas vezes existiam ao desenvolvimento regional e local. Estamos, pois, a cumprir Abril em termos nacionais, mas novos desígnios começaram, entretanto, a ser gizados para o universo do poder local. A orientação para o aumento das competências das autarquias locais em diversas temáticas, entre as quais a saúde, a ação social, os transportes, a educação,
a formação, o património, a cultura, também a proteção civil, estão a constituir para o nosso país um novo desafio, tanto para a organização autárquica como para a necessária adaptação do Estado. É incontornável reconhecer que o poder local foi um exemplo, até agora, de sucesso, pela capacidade de promover a participação e a vivência democrática, pela sua proximidade, fornecendo serviços, infraestruturas básicas, por serem os autarcas os agentes ativos na construção de um modelo de ordenamento de território e também pela proximidade aos diferentes agentes locais. São completamente relevantes no enquadramento destas dinâmicas, nomeadamente também aquelas que têm que ver com empresas e com emprego. Não podemos esquecer a importância do 12 de dezembro de 76. O municipalismo tem vindo a evoluir de forma gritante, adaptando-se ao longo do tempo às diferentes e diversas alterações dos contextos políticos e sociais, e sem se queixar. Os homens e as mulheres que estão à frente de 308 concelhos e mais de 2.000 freguesias no nosso país são bem mais do que figuras de cartazes. São líderes de uma comunidade, mas são também os confessores das angústias, as almofadas do desabafo. São almofadas de desabafo aos empresários, aos pais, aos jovens e muitas vezes tutores de vida, mas no fundo, e não estou a exagerar, eles tratam-se de verdadeiras máquinas de resolver problemas. Uns verdadeiros sonhadores do bem comum que lutam diariamente pelas suas pessoas. Os nossos autarcas quase parecem omnipresentes. Estão em todo lado ao mesmo tempo. Tudo isto é verdade e os factos não me desmentem. Mas questiono de uma forma inequívoca: será que a administração central do Estado pensa assim o poder autárquico nacional? Terá a administração central o respeito pelos autarcas de municípios que deveria ter em relação à sua autonomia, ao seu altruísmo, à sua dedicação à causa pública municipal? Viver Abril não se pode fazer apenas através de palavras, mesmo que elas sejam bonitas. Viver Abril obriga-nos a ter a devida consideração por aqueles que o mesmo povo elegeu para organismos diferentes desse governo ou dessas outras instituições. Respeitar Abril obriga a respeitar autonomias, respeitar opções e respeitar estratégias. E também a respeitar algo de grande relevância: a Constituição da República Portuguesa. O poder local não pode continuar a admitir que apenas lhe transfiram competências e lhe designem atribuições. O poder local tem que exigir dotação orçamental, meios, apoios, parcerias, mas principalmente o que ele tem que exigir é respeito. Repito, respeito. Não podemos continuar indiferentes ao facto de um qualquer secretário de Estado ou ministro que, porventura, sem cultura democrática reconhecida, sem experiência ou conhecimento do território, sem uma vivência efetiva que lhe permita ter a sensibilidade do que é na realidade o serviço público, tenha o poder cabal para obstaculizar os desígnios, as estratégias ou as opções daqueles como nós, que fomos legitimamente eleitos pelo povo, alicerçados num programa eleitoral de efetivas necessidades para um mandato de 4 anos, propomos. Isto não é correto, isto não é admissível, mas mais grave, isto não é decente. Isto é sim a subversão de Abril, dos seus valores e dos seus princípios. A indiferença e até o desprezo que se tem sentido relativamente à falta de acessibilidades nesta região do país, afetando quase uma dezena de concelhos, praticamente 200.000 portugueses, centenas, se não milhares de empresas, é um sinal de um desrespeito e de uma insensibilidade social atroz. Isto não se coaduna com os discursos que neste preciso momento na capital se estão a invocar na Casa da Democracia Portuguesa. E são matérias como esta que desacreditam as instituições,
desmotivam os cidadãos e degradam a democracia. Temos que apostar numa estratégia conjunta, com aliados que sofram deste mesmo mal, que padeçam dessa mesma indiferença de um Estado para quem o interior, muitas vezes, não passa de uma bandeira cénica necessária como fetiche para a abertura de um qualquer telejornal. Sim, eu estou a falar de mobilização de esforços e sou a favor da gestão das influências. Nós temos-las. Mas quando falo da mobilização de esforços, da concentração de forças, falo daqueles que estão hoje onde sempre estiveram, daqueles que nunca se silenciaram. Falo daqueles que sempre se bateram pela sua terra, independentemente da cor dos governos centrais ou independentemente da ansiedade de ocuparem este ou aquele cargo. Sim, caras amigas e caros amigos, o que eu quero dizer é que eu não estou disposto a equívocos. Eu participo, mas não participo onde por oportunismo ou vantagem estejam aqueles que durante anos nunca cá estiveram. Aqueles que mais tarde apareceram e silenciados em busca de um lugar ao sol. E posteriormente, frustrados, mudam de estratégia, de quadrante, na peregrina tentativa que lhes seja reconhecida uma qualquer pureza de conceitos, transparência de intenções ou determinação invergável das suas convicções. Não, minhas senhoras e meus senhores. Isso também não é Abril, não é viver Abril. Isso é desrespeitar Abril e os valores democráticos que Abril nos trouxe. E claramente uma atitude sem ética, de uma seriedade claramente duvidosa, à qual aqueles que sempre se pautaram por uma conduta alicerçada nos mais rígidos princípios e valores democráticos, de verticalidade e dignidade na ação e posturas, com caráter e com personalidade, não podem admitir na sua vida política e social. Não vale tudo e o povo tem dado essa resposta. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, 44 anos após Abril de 74, também é um excelente dia para fazer diagnósticos, balanços ou ponderações. Chegados aos dias de hoje, é impossível não reconhecer áreas onde os avanços foram notáveis e outras poucas, completamente antagónicas. Hoje temos uma cultura ambiental da excelência, que todos os dias ambiciona melhorar, zelando pelo progresso dessa política e pelo aperfeiçoamento dos instrumentos que necessita. A educação em Portugal teve nestas mais 4 décadas avanços antes impensáveis. Hoje somos distinguidos pela qualidade, pela nossa ambição e pelos resultados obtidos nos mais diferentes setores, com destaque para o ensino profissionalizante, politécnicos, cursos técnicos, nomeadamente os tecnológicos, também os de saúde e os da área da engenharia. Hoje, os nossos jovens conquistam os melhores empregos na Europa e fora dela, alicerçados na formação académica que o seu país lhe deu. Na saúde, orgulhamos-nos de ter dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. A sua universalidade, cobertura, recursos humanos, espaços físicos de qualidade, tornam-nos um exemplo mundial com referências positivas aos mais diversos níveis, principalmente nos índices mínimos de segmentos preocupantes, como é a taxa de mortalidade infantil. Por outro lado, a nova política das cidades incorpora hoje no nosso país conceitos tecnológicos, começando pela rede, a infraestrutura, passando pelas plataformas e terminando nos serviços e nas apps. Estudos mostram que existe uma relação positiva direta entre a maturidade tecnológica e o bem-estar económico e social das cidades, refletida na eficiência dos serviços, na produtividade, na colaboração, inovação, qualidade e acessibilidade, também nos cuidados de saúde, na educação, na cultura e cada vez mais presente nas diferentes e inovadoras formas da mobilidade urbana. Minhas senhoras e meus senhores, todas estas áreas, toda esta evolução, todo este caminho precisou do 25 de Abril para que pudesse acontecer como hoje constatamos. Toda esta magnitude
de desenvolvimento que nos deve orgulhar e que de todos nós teve um pedaço de contributo, não teria sido possível sem essa revolução. Mas reparemos que enquanto avançamos tanto em tantas áreas e setores, hoje constatamos o antagonismo de algumas outras, nomeadamente, friso, por preocupação e pela importância que tem para a captação do investimento e desenvolvimento económico, seja ele local, regional ou nacional, algumas políticas sectárias da área do sindicalismo. Que evolução pudemos constatar às estruturas sindicais portuguesas desde o 25 de Abril? Ao que é que elas hoje respondem? Para que é que elas hoje servem? Que evolução ou renovação tiveram os seus quadros dirigentes ao longo de 4 décadas? Que postura mostraram ao longo de 4 décadas perante a iniciativa privada, o desenvolvimento e o investimento, perante a evolução e a necessidade das empresas se adaptarem aos novos paradigmas e a contextos tão adversos como a maior crise económica dos últimos 100 anos? A resposta é clara, está aos olhos de todos. O que assistimos nessa política sectária sindical em Portugal, salvo raras exceções, friso, salvo raras exceções, são de uma subserviência partidária cega a partidos de extrema-esquerda, através de uma prática que espantam o investimento estrangeiro, destroem o emprego e condicionam a harmonia entre as administrações empresariais e os seus colaboradores. Ansiamos maior competitividade. Quis hoje fazer este diagnóstico, este balanço e algumas ponderações, para que todos pensemos cada vez mais quem obstaculiza merece a nossa firme oposição. Pois são muitos mais os exemplos a quem abriu portas que aqueles que, embora de porta aberta, se quiseram manter num contexto muito similar aos dias anteriores à Revolução, na tentativa de, em grupo e através de caciques, condicionarem setores decisivos do desenvolvimento económico e social do nosso país. É nestes dias de propícia reflexão que importa que possamos exaltar e relevar os nossos estados de espírito construtivos e que caminhem em prol do bem comum, do interesse de todos, na valorização do nosso país, na valorização dos portugueses e na oposição dos que muitas vezes querem retirar à sociedade aquilo que ela com tanto esforço conquistou. Povos livres, lembrai-vos desta máxima. A liberdade pode ser conquistada, mas após perdida, nunca mais será recuperada. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva o Conselho de Ceia, viva Portugal! Meus senhores, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, vamos então agora todos em conjunto louvar o dia, enaltecer o dia, dar força ao dia, cantando todos juntos o hino nacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo-vos um excelente dia de 25 de Abril. Declaro encerrada esta sessão.
Obrigado.